Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro carregando preocupações, dores que ninguém conhece, pensamentos que não param de ecoar dentro de você? Talvez hoje seja uma dessas noites, mas Deus está aqui. Sim, agora mesmo. Ele quer falar com você que está cansado, angustiado, sentindo-se sozinho. Há uma mensagem de paz vinda do céu, especialmente para o seu coração. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa palavra já está tocando o seu coração, se de alguma forma você sente que Deus está falando com você, comente aqui embaixo: fala comigo, Senhor. Isso pode ser um ato de fé, um passo de coragem. E compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa de descanso, de alívio, de paz na alma. Vamos espalhar o amor de Deus, porque talvez, através da sua atitude, outra vida também será alcançada. Agora, respire fundo. Silencie os barulhos ao seu redor. Essa é uma conversa entre você e Deus. Sabe, o Senhor conhece cada lágrima que você segurou hoje. Ele viu aquele momento em que você sorriu por fora, mas por dentro estava desmoronando. Ele conhece o que você não consegue nem explicar, o que você sente, mas não sabe nomear. Ele sonda o mais profundo do seu ser. E mesmo assim te ama com amor eterno. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um propósito nessa palavra. Deus quer te lembrar que você é precioso para Ele, mesmo quando o mundo te ignora, mesmo quando a vida parece sem sentido, mesmo quando tudo o que você queria era fugir da dor. Ele te vê, Ele te chama e Ele quer restaurar o que foi quebrado dentro de você. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Talvez o seu coração esteja exatamente assim, quebrado. Mas Deus não despreza corações assim. Pelo contrário, é neles que Ele derrama consolo. É nesses momentos que Ele mostra a sua força em meio à nossa fraqueza. E é nesta noite, sim, nesta noite, que o Senhor quer te dar descanso. Não apenas descanso físico, mas paz verdadeira. Aquela paz que o mundo não consegue dar. Aquela que te envolve como um abraço no escuro, que aquece a alma gelada pelo medo e pela solidão. Sabe, o inimigo tem tentado roubar a sua fé, suas forças, sua esperança. Mas a palavra de Deus está dizendo: filho, filha, eu estou contigo. Não temas, eu sou o teu refúgio. Eu sou o teu descanso. Feche os olhos do corpo, mas abra os olhos da fé. Imagine agora Jesus se aproximando de você, sem pressa, sem julgamentos, com olhos de ternura. Ele se senta ao seu lado e diz: eu sei como foi o seu dia, e ainda assim eu te escolho. Ainda assim eu te abraço. Ainda assim eu cuido de você. Deus quer restaurar suas emoções, curar suas feridas, acalmar seus pensamentos. Mas Ele precisa que você entregue, que você confie, que você respire fundo e diga: Senhor, eu não aguento mais sozinho, eu preciso de Ti. Essa rendição, esse pedido, é o começo da sua cura. E mesmo que você não saiba orar, apenas diga: Jesus, fica comigo nesta noite. Porque Ele vai ficar. Ele não vai embora quando todos forem. Ele não desiste de você. Mesmo quando você já pensou em desistir de tudo, não importa o que disseram sobre você. Não importa o que você já perdeu. Não importa o tamanho do seu erro, da sua dor ou da sua dúvida. O que importa é que o amor de Deus é maior. Maior que o seu passado. Maior que a sua angústia. Maior que esse medo que te sufoca. Deus está te chamando de volta para o colo dele. E quando você se permitir descansar nele, você vai perceber que não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, não precisa provar nada a ninguém, porque no amor de Deus você já é completo, você já é aceito, você já é amado. Então deixe essa palavra penetrar fundo no seu coração agora.
Permita que o Espírito Santo te envolva. Sinta o peso indo embora. Sinta a presença dele aí onde você está, porque ele está aí, presente, vivo, real. Ainda que seus olhos naturais não vejam, o seu espírito sente. Ele está segurando a sua mão agora mesmo, está acalmando os ventos da sua mente, está dizendo ao seu coração: aquieta-te, eu sou Deus e estou cuidando de tudo. Sabe, muitas vezes a gente tenta ser forte o tempo todo. Tentamos dar conta de tudo. Tentamos manter a aparência, segurar as pontas, esconder o cansaço. Mas Deus não quer que você seja forte para sempre. Ele quer que você descanse nele. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa fingir que está bem quando, na verdade, está cansado de lutar. Deus vê. Deus entende, Deus cuida. Em Mateus 11:28, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa é para você, agora. Neste instante, a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Uma palavra de refrigério, uma palavra de cura, uma palavra que vai transformar a sua noite e, se você crer, transformar também a sua história. Não é o fim. Deus ainda está escrevendo, mesmo que hoje pareça tudo escuro. Lembre-se, antes do amanhecer, o céu fica mais escuro, mas a luz vem, sempre vem, e Jesus é essa luz. Ele é a esperança que nasce quando tudo parece perdido. Talvez você esteja esperando por uma resposta, por uma direção, por um sinal. Talvez tenha perguntado: Deus, o Senhor ainda está comigo? O Senhor ainda se importa? Sim, Ele está. E Ele se importa mais do que você imagina. Não baseie sua fé no que sente. Baseie sua fé no que Deus diz. Porque os sentimentos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela declara: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Essa é a segurança que você pode ter nesta noite. Você não foi esquecido. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, traído por quem confiava, ignorado por quem deveria estar do seu lado. Mas Deus nunca te deixou. Ele estava lá, Ele está aqui e Ele sempre estará. Enquanto você ouve esta mensagem, algo está acontecendo no invisível. Correntes estão sendo quebradas. O medo está perdendo a força. A ansiedade está recuando. A presença de Deus está te envolvendo como um cobertor quente em noite fria. E você pode descansar. Você pode fechar os olhos e confiar, porque Deus não dorme. Ele vela por você. Ele envia anjos para acampar ao seu redor. Ele guarda sua vida, seus sonhos, seu futuro. Não importa como foi o seu dia. Não importa se hoje você caiu, se chorou, se sentiu fraco. O que importa é que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Você pode recomeçar. Você pode respirar fundo e dizer: Senhor, eu não tenho tudo sob controle, mas sei que Tu tens. Isso é suficiente para mim. Tire esse peso dos ombros agora. Não é você quem precisa carregar o mundo. É Deus quem sustenta todas as coisas, inclusive você. E por mais simples que seja essa oração, diga com sinceridade: Pai, eu te entrego essa noite. Me cobre com Tua paz. Acalma meu coração. Fala comigo enquanto eu durmo. Me renova. E amanhã me leva pela mão. Você não está orando para o vazio. Você está sendo ouvido pelo Criador do universo. Ele te chama pelo nome. Ele conhece a sua história. Ele entende o que ninguém mais entende. E Ele vai te conduzir por caminhos de paz. Talvez o mundo ao seu redor não mude de imediato. Mas quando a paz de Deus entra no seu coração, tudo muda dentro de você. E o que está dentro muda o que está fora. Confie, aquieta a alma. Sinta a presença dele agora, suave, real, amorosa, e saiba:
Você está seguro nos braços do Pai, e nesse lugar secreto, onde ninguém vê, Deus está fazendo algo novo. É invisível agora, mas logo será evidente. A paz que excede todo entendimento está descendo sobre você como uma brisa suave, e algo dentro de você começa a desacelerar. O coração bate mais calmo. Os pensamentos perdem a pressa, porque onde Deus está, o caos perde força. Neste exato momento, Ele está apagando as vozes que tentam te confundir. Ele está silenciando as mentiras que disseram que você não era capaz, que você não tinha valor, que você estava sozinho nessa caminhada. Você nunca esteve sozinho. Desde o ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, já sabia o som da sua voz, já sonhava com os planos que tinha para você. E ainda sonha, ainda tem promessas, ainda tem futuro, ainda tem cura, ainda tem vida. Deus não se esqueceu, Deus não cancelou o que prometeu, Deus não te abandonou no meio do caminho. Tudo o que Ele começou, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo dEle, que é perfeito, justo e cheio de amor. Por isso, nesta noite, Ele quer apenas uma coisa: que você confie. Que você pare de lutar com as próprias mãos e comece a crer com o coração. Você não precisa entender tudo. Às vezes, a fé não precisa de explicações, só de entrega. E é nesse ponto da noite, quando tudo está em silêncio, que Deus fala mais alto, às vezes não com palavras, mas com uma presença que te envolve, uma certeza que te conforta, uma paz que te reconstrói. É como se Ele dissesse: eu estou aqui. E isso basta. Mesmo que ninguém entenda o que você está passando, Ele entende. Ele te conhece como ninguém. Conhece os traumas que você esconde, os medos que você não revela, os pedidos que você faz só no pensamento. Ele escuta até o que você não consegue dizer. E Ele não te julga. Ele te acolhe. Sim, mesmo com os erros, mesmo com as falhas, mesmo com as dúvidas. Porque Deus não procura perfeição. Ele procura corações sinceros, corações que dizem: Pai, eu não tenho tudo, mas tenho sede de Ti. E isso já é suficiente. Talvez você esteja ouvindo isso e se sentindo pequeno demais para ser notado por Deus. Mas o mesmo Deus que criou o universo também conta os fios do seu cabelo. Ele vê o que ninguém vê. Ele valoriza o que ninguém valoriza, e nesta noite Ele te convida a descansar. Apenas descansar, lançar sobre Ele toda a ansiedade, todo o medo do amanhã, toda a dor que ainda pulsa. Ele está dizendo: deixa comigo, solta esse peso, eu vou cuidar. Não importa quanto tempo você está esperando, não importa o quanto doeu chegar até aqui, não importa quantas vezes você pensou em parar, você chegou, você está aqui. E isso já é um milagre, porque só Deus sabe quantas batalhas você enfrentou calado, quantas noites em claro, quantas vezes sorriu para esconder as lágrimas. Mas Ele viu, Ele vê, e Ele se importa. Mesmo que as pessoas tenham te esquecido, passado por cima de você, ignorado suas dores, Deus não. Ele recolheu cada lágrima, Ele ouviu cada clamor. Ele permaneceu quando todos foram embora, e agora Ele quer te renovar. Não apenas com palavras, mas com presença, com aquele toque invisível que entra no mais profundo da alma e reorganiza tudo por dentro. Enquanto você respira agora, respira fundo. Está acontecendo algo. A leveza está chegando. Não é emoção, é presença. Não é ilusão, é realidade espiritual. Deus está aí no seu quarto, nesse exato momento. Você pode não ver, mas pode sentir. A mente desacelera, o peito alivia, o corpo entrega e o espírito descansa. Você não está ouvindo esta mensagem à toa. Não foi o algoritmo, não foi coincidência, foi direção, foi cuidado, foi amor. Deus te conduziu até aqui porque Ele quer te lembrar de algo que você esqueceu. Você é amado. Você é importante e você tem um propósito. Talvez você não veja ainda, mas está sendo moldado, preparado, curado.
e no tempo certo aquilo que hoje te fere vai ser testemunho. Aquilo que hoje dói, amanhã vai ensinar. Aquilo que agora é deserto, será jardim. Porque Deus transforma tudo. Ele é especialista em recomeços. Você não está perdido. Você está nas mãos do oleiro. O que Ele está formando em você é algo precioso, único, eterno. Por isso, nesta noite, entregue tudo, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, mesmo sem respostas, mesmo com medo. Entregue, confie, descanse. A sua alma precisa disso. Seu corpo clama por isso. Seu espírito reconhece isso, porque no fundo, o que você mais deseja não é sucesso, fama ou respostas imediatas. O que você mais deseja é paz. E essa paz está chegando agora mesmo, mas não apenas uma paz momentânea. É algo mais profundo. É a presença de Deus reconstruindo você por dentro. E sabe por quê? Porque você ainda tem um propósito aqui. Você não está vivo por acaso. Você não respira por engano. Existe uma razão divina para a sua existência. Talvez você não enxergue isso agora. Talvez só veja dor, dúvidas, repetições. Mas Deus enxerga o que você não vê. Ele vê além do que seus olhos naturais conseguem alcançar. Ele vê a colheita enquanto você só vê a semente. Ele vê o futuro enquanto você só sente o peso do presente. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Esse versículo não é apenas bonito, é uma promessa viva, uma declaração do próprio Deus, dizendo: eu ainda estou no controle, eu ainda escrevo a sua história, eu ainda tenho capítulos lindos para revelar, e por isso você precisa ficar, precisa resistir, precisa continuar ouvindo. Porque algo poderoso acontece quando você permanece na presença de Deus. Ele começa a restaurar camadas profundas da sua alma. Ele trata não só os sintomas, mas a raiz. Você está cansado? Ele é descanso. Você está perdido? Ele é caminho. Você está vazio? Ele é fonte inesgotável. E Ele não quer apenas resolver os seus problemas. Ele quer te transformar por completo. Quantas vezes você tentou mudar sozinho? Quantas promessas de dessa vez vai ser diferente você já fez e não conseguiu cumprir? A verdade é que sem Deus não conseguimos manter nada. Mas com Ele, tudo se torna possível. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Essa promessa é para você. Sim, você. O novo de Deus está à sua porta. Mas para que o novo chegue, às vezes o velho precisa ser quebrado. E é por isso que você está nesse processo. Deus não está te punindo. Ele está te moldando. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, você também está sendo lapidado. E o fogo da vida, por mais doloroso que seja, revela quem você realmente é. Você não é fraco, você é resiliente. Você sobreviveu a coisas que outros nem imaginam. E isso tem valor. O mundo pode até não ver, mas Deus vê. Cada batalha interna que você enfrentou, cada noite em silêncio que você chorou, cada dia em que escolheu continuar, mesmo sem forças, Deus viu e Ele honra isso. Não há esforço seu que seja em vão na presença de Deus. Talvez ninguém tenha te dito isso, mas você está indo bem. Você está sendo forte mesmo quando tudo desaba. Você está permanecendo firme mesmo quando a alma grita por alívio. E Deus reconhece isso. E neste momento, Ele quer derramar mais do Espírito dele sobre você, te encher, te curar, te alinhar com o céu. Porque quando você se alinha com a vontade de Deus, tudo começa a fazer sentido. Você começa a entender que o silêncio de Deus também é resposta. O tempo de espera é tempo de preparação. O que você perdeu muitas vezes
era proteção. O que você achava que era fim era só o começo. Deus está ensinando você a depender dele, a confiar quando tudo parece escuro, a andar pela fé, não pela vista. E essa é uma das maiores lições da jornada com Deus: confiar mesmo sem entender. Foi assim com Abraão, quando Deus pediu que ele saísse da sua terra para uma terra que nem sabia onde era. Foi assim com José, que passou pelo poço, pela prisão e depois chegou ao palácio. Foi assim com Davi, que foi ungido rei e depois teve que fugir por anos. Todos eles enfrentaram noites escuras, dúvidas, dores profundas. Mas em todas essas histórias, uma coisa ficou clara: Deus nunca abandona os seus. E Ele não vai abandonar você. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra é para você. Se ainda está ouvindo, é porque o Espírito Santo está agindo. Se o seu coração está queimando, é porque Deus está falando. Não é loucura, não é coincidência, é chamado. Você foi chamado por Deus para viver algo maior, algo além da rotina, além da dor, além do que o mundo diz. E isso começa com fé. Fé simples, fé como a de uma criança. Fé que diz: Deus, eu não sei tudo, mas eu confio em Ti. Então continue ouvindo. Continue aqui, não saia agora, porque ainda há mais. Ainda há segredos que o céu quer revelar. Ainda há feridas que Deus quer tocar. Ainda há áreas em você que precisam ser regadas com esperança. Permita-se ser quebrantado. Permita-se ser vulnerável diante de Deus. Permita-se ouvir até o fim o que o céu quer dizer. Você pode estar cansado, mas ainda está de pé. Você pode estar lutando, mas ainda tem fôlego. E se tem fôlego, ainda tem propósito. Continue respirando fundo. Continue permitindo que a presença dele te invada, porque nos próximos momentos, Deus ainda vai falar mais. Ele está apenas começando. Essa presença que você sente agora é só o início de algo maior. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas visita, ele habita, ele transforma a atmosfera, ele limpa o que estava pesado, ilumina o que estava escuro e enche o que estava vazio. E talvez, sem perceber, você esteja sendo curado agora. Não de uma ferida física, mas de uma ferida antiga, silenciosa, que você aprendeu a esconder. Aquela decepção que você nunca disse para ninguém. Aquela insegurança que carrega desde a infância. Aquele abandono que ainda ecoa quando tudo silencia. Deus está tocando aí, nesse lugar exato, porque é ali que Ele quer fazer morada. Não nos lugares arrumados, nas partes organizadas da sua vida, mas na confusão, na bagunça, no que parece, sem conserto. É ali que Ele opera os maiores milagres. Lembra da mulher samaritana? Ela foi até o poço buscando água e encontrou Jesus. Ela tinha sede no corpo, mas o que Jesus viu foi sede na alma. E ali, à beira do poço, Jesus revelou verdades que ninguém mais tinha coragem de tocar. Ele não fugiu do passado dela. Ele a amou mesmo assim. E é exatamente assim que Ele olha para você hoje, com graça, com verdade, com amor. Ele te conhece inteiro e ainda assim te escolhe, e talvez esse seja o maior motivo para você continuar ouvindo, porque Deus não está tentando mudar quem você é. Ele está revelando quem você foi criado para ser. Existe uma versão sua que ainda não foi revelada. Existe um propósito que ainda não foi cumprido. Existe uma força dentro de você que ainda não foi totalmente ativada, e o mundo está esperando para ver isso. Sua família está esperando, a próxima geração está esperando, mas acima de tudo, Deus está esperando que você creia, porque a fé abre portas que o medo fecha. A fé rompe cadeias invisíveis. A fé te posiciona espiritualmente onde você precisa estar. E é por isso que essa noite não é uma noite qualquer. É um marco, um lembrete.
Um reencontro com a sua essência espiritual. Deus está dizendo ao seu coração: volta, recomeça, não desiste. Você ainda vai viver dias de glória. Você ainda vai sorrir com verdade. Você ainda vai dormir em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque o seu coração está seguro, seguro em Deus, seguro na promessa, seguro na certeza de que o melhor ainda está por vir. E mesmo que o processo esteja doloroso, não recue, porque o que te espera do outro lado dessa dor vale a pena. E no fundo, você sente isso. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem forças para orar como antes, algo dentro de você insiste. Há um sussurro que diz: continua. E esse sussurro é o Espírito Santo te sustentando quando sua carne quer desistir. Porque Ele conhece os dias em que você levanta sem vontade. Ele viu as vezes em que você se arrastou até o trabalho, até a igreja, até as pessoas. Ele ouviu seu clamor silencioso, aquelas orações que você não pronunciou com palavras, mas com lágrimas no travesseiro. E Deus responde lágrimas. Ele transforma lágrimas em testemunho, transforma choro da madrugada em alegria pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Essa manhã está chegando, não a do relógio, mas a do Espírito. A manhã onde a luz invade o que estava escuro. A manhã onde a voz de Deus se sobrepõe às mentiras da mente. A manhã onde você levanta diferente, não porque tudo mudou, mas porque você mudou. Porque Deus te moldou durante a noite. E isso é algo que poucos entendem. As maiores transformações da alma acontecem no escuro, quando ninguém vê, quando tudo parece parado. Mas por dentro, algo está nascendo. Assim como uma semente que é enterrada na terra escura, silenciosa e fria, você pode até parecer esquecido, mas está germinando, crescendo no invisível, ganhando raízes, se preparando para romper a terra e florescer. E florescer dói, mas vale. Você está sendo preparado para carregar mais unção, mais sabedoria, mais discernimento, porque os planos de Deus para você vão além do que você espera. Ele não quer apenas te confortar, Ele quer te ativar, te enviar, te fazer um instrumento vivo da presença dEle. Mas para isso Ele precisa tratar o seu coração. Precisa limpar as mágoas, curar as feridas escondidas, restaurar a sua fé. E esse processo está acontecendo agora mesmo, enquanto você ouve. Não tenha pressa. Deus não tem pressa com aquilo que tem valor eterno. E você tem valor eterno. Você carrega algo do céu dentro de si. Você foi feito à imagem dele. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Essa palavra não foi só para Jeremias. Ela é para todos aqueles que foram marcados por Deus antes mesmo de nascer. E você é um desses. Você pode ter crescido ouvindo que não era bom o bastante. Pode ter sido rejeitado, traído, humilhado, mas nenhuma dessas palavras define quem você é. O céu tem um nome novo para você. O céu tem um destino novo. E o céu está investindo em você agora, neste exato momento. Enquanto o mundo te julga pelo que você faz, Deus te ama por quem você é. E mesmo quando você falha, Ele não te desiste. Mesmo quando você se afasta, Ele te chama de volta. Ele é o pai da parábola, aquele que corre ao encontro do filho que volta quebrado, aquele que celebra o retorno, não aponta o erro, aquele que cobre com o manto, não expõe com julgamento. E esse pai está te esperando. Não importa onde você esteve, não importa com o que você se envolveu, não importa quão fundo você caiu, Deus não se escandaliza com sua queda. Ele se levanta para te restaurar. Ele te chama para perto, te chama para descansar, te chama para confiar de novo. Mesmo que sua fé esteja fraca, Ele diz:
se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não exige muito. Ele só pede sinceridade, ele entende suas dúvidas, ele compreende seus questionamentos, ele vê seu coração tentando acreditar de novo, e isso já é o começo. O céu se move quando há um coração quebrantado, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E você está aqui, humilde, vulnerável, aberto. Por isso Deus está derramando graça sobre você. Graça que cura, graça que consola, graça que fortalece. Não importa quantas vezes você pensou em desistir, não importa o quanto falhou no passado, o que importa é o que Deus está fazendo em você agora, e Ele está renovando tudo. A mente, a alma, a visão, a fé, os sonhos que estavam enterrados. Você está ouvindo isso e sentindo algo mudar, porque algo está mudando mesmo. Não é só emoção, é unção, é toque divino. Você não vai sair desse momento como entrou, mesmo sem saber ainda o que virá depois. Mesmo sem entender o amanhã, você vai sair com a certeza de que Deus está contigo. E isso já é tudo. Porque quando você entende que Deus está contigo, o medo começa a perder a voz. A ansiedade já não grita tão alto. A dor já não tem o mesmo poder. Porque a presença de Deus muda tudo. Ela não remove os problemas imediatamente, mas muda quem você é dentro deles. E é isso que Deus está fazendo em você agora, mudando a sua postura, alinhando a sua identidade, te lembrando de quem você é nele. Você não é só mais um no mundo. Você é filho. Você é herdeiro de promessas eternas. Você é resposta para gerações que ainda nem nasceram. E por isso, o inimigo tentou tanto calar sua voz, apagar sua chama, desviar sua atenção. Porque ele sabe quem você é, mesmo que você ainda não saiba. Ele sabe o impacto que você pode causar quando se alinha com o céu. Mas Deus também sabe, e diferente do inimigo, Deus não quer te paralisar. Ele quer te levantar. Por isso, Ele te trouxe aqui. Por isso, essa palavra chegou até você. Por isso, você não consegue parar de ouvir, mesmo cansado, mesmo com sono, porque o Espírito Santo está trabalhando silenciosamente agora mesmo. Ele está tocando áreas da sua vida que estavam dormentes. Está curando memórias antigas que ainda geravam dor. Está reavivando sonhos que você engavetou por medo. Você lembra daquele projeto? Lembra daquele desejo no coração que parecia impossível? Deus não esqueceu. Aquilo ainda está de pé diante dele. Ele é especialista em ressuscitar promessas. E ele não depende do cenário. Ele cria o cenário. Ele não precisa de condições ideais. Ele faz o milagre onde ninguém espera. Foi assim com Lázaro. 4 dias no túmulo, cheiro de morte, esperança sepultada, mas Jesus chegou. E quando ele chega, até o impossível obedece. E ele está chegando agora em áreas que pareciam perdidas dentro de você. Áreas que você trancou por vergonha. Relacionamentos que você já tinha desistido. Situações que você já tinha entregue ao acaso. Mas Deus está dizendo: ainda não acabou. Eu ainda sou o Deus do impossível. E quando você crê nisso, algo começa a mudar. Não por fora, mas por dentro. Sua alma começa a respirar de novo. Seu espírito começa a se alinhar com o céu. Sua mente começa a se encontrar descanso. E descanso é o que Deus quer te dar essa noite. Descanso não é ausência de guerra. É paz no meio dela. É saber que mesmo cercado por problemas, você está cercado por algo maior, a presença dele. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa palavra não é poesia, é escudo, é proteção real. É garantia divina para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E Deus quer que você habite ali. Não visite, não toque de vez em quando, mas habite. Viva nele.
Respire nele. Faça da presença dele o seu lugar mais seguro, porque o mundo lá fora é barulhento. As vozes são muitas. As pressões são intensas. Mas nenhuma dessas vozes tem mais autoridade do que a voz de Deus. E ele está dizendo: você é meu, eu estou aqui, você não está só. Então continue ouvindo, continue aqui. Não é tempo de desistir, é tempo de permanecer. Lembra de Noé? Enquanto todo mundo ria da arca, ele continuou construindo, sem ver a chuva, sem provas, só com uma palavra, e a chuva veio. E quem confiou na voz de Deus foi salvo. Você também está construindo algo. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam. Talvez digam que é loucura confiar em Deus em tempos tão difíceis. Mas o que você está fazendo agora, ouvindo, se alimentando da palavra, buscando, é arca, é proteção, é obediência, é fé. E essa fé vai te levar mais longe do que você imagina. Então, mesmo que a dor ainda esteja presente, mesmo que o medo ainda tente te paralisar, mesmo que o cansaço ainda pese nos ombros, não pare, não recue, não se cale. Deus está escrevendo uma história nova com você. E Ele escreve com paciência, com detalhes, com perfeição. Não é à toa que você ainda está vivo. Não é por acaso que essa mensagem chegou até aqui. Não é coincidência que seu coração esteja ardendo, é propósito, é chamado, é o céu sussurrando: eu estou aqui e ainda há mais. Porque quando Deus começa a revelar os planos dele, o coração que antes estava aflito começa a se alinhar com a eternidade. Não é mágica, é fé. É o Espírito reorganizando tudo por dentro. Ele acalma a tempestade antes mesmo de acalmar o mar ao redor. E é isso que está acontecendo com você agora. O céu está tocando o seu interior. Você já percebeu como algo mudou desde que começou a ouvir? Não é só emoção, é o mover de Deus. É o sussurro do Pai dizendo: eu nunca te abandonei. Você não foi esquecido. Você foi separado, escolhido, marcado para algo que os seus olhos ainda não viram, mas o seu espírito já sente. Não, ou tente entender tudo, apenas permaneça, porque há uma unção liberada quando você decide ficar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. É na fidelidade silenciosa que nascem os maiores milagres. Continue ouvindo, porque Deus ainda quer falar mais. Há algo se movendo neste exato momento dentro do seu coração, algo que talvez você nem consiga explicar, mas sente. É como se cada palavra estivesse descendo como óleo sobre feridas antigas. E você percebe, não está sozinho. Nunca esteve. Deus está te chamando de volta. Não de volta a uma religião, mas de volta à origem. De volta ao lugar onde sua alma encontra descanso, onde sua identidade é restaurada, onde o amor não precisa ser merecido, apenas recebido. Você não precisa se provar para Deus. Ele não ama uma versão futura de você. Ele ama você agora, exatamente como está. E isso quebra todas as correntes do medo. Isso silencia todas as vozes que diziam que você não era suficiente. Isso cura a culpa que você carrega há anos. Sim, você errou. Mas não é o erro que define o seu destino. O que define sua história é o arrependimento, o retorno, a graça. E a graça está aqui. Você sente? Talvez você esteja com lágrimas nos olhos. Talvez esteja lutando para não chorar. Talvez esteja em silêncio, com o peito apertado. Mas Deus está aí, tocando onde ninguém mais alcança. Porque só Ele sabe a dor que você nunca disse. Só Ele viu as noites em que você quis desistir. Só Ele sentiu o peso que você carregou calado. E é por isso que essa noite não é só mais uma noite. É um divisor de águas. É um marco invisível, mas eterno. Deus está plantando algo agora. Algo que ainda vai florescer no tempo certo. Mas você precisa continuar. Não pare no meio. Não saia desse lugar de presença. Você está sendo realinhado, reestruturado, reconstruído.
Lembra de Gideão? Ele se via pequeno, incapaz, fraco, mas Deus o chamou de valente, antes mesmo de ele provar força alguma. É assim que Deus fala. Ele não fala com base no que você sente. Ele fala com base no que ele vê em você. E ele vê grandeza, vê autoridade, vê destino. O céu não negocia identidade com as circunstâncias. Você não é o que sofreu. Você é o que o Pai disse que você é. Então ouça de novo. Você é escolhido. Você é perdoado. Você é amado. E mesmo que você não tenha forças para orar, Ele está orando por você. Cristo vive para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Sinta isso. Enquanto você ouve, o Filho está orando ao Pai em seu favor. Você não está esquecido. Você está coberto. E não importa quanta escuridão você enfrentou. Você foi feito para a luz. Você nasceu para viver em liberdade. Você nasceu para ser resposta. Essa dor que você carrega vai gerar cura em outros. Esse processo que você está enfrentando vai gerar maturidade. Essa noite escura vai produzir um amanhecer cheio de glória. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em propósito. Mas você precisa permanecer onde Ele está. Mesmo que tudo em você queira correr, fique. Mesmo que sua mente diga, não aguento mais. Fique, porque é na permanência que os céus se abrem. E os céus estão se abrindo agora. Você está sentindo algo diferente. Não é emoção, é transformação. Sabe por quê? Porque quando a presença dele entra, não tem como sair igual. O medo começa a recuar. A insegurança começa a se calar, a alma começa a respirar alívio e a esperança começa a florescer. Esse é o mover que Deus está fazendo. Em silêncio, sem holofotes, só entre você e Ele. É pessoal, é íntimo, é eterno. Feche os olhos por um momento, respire fundo, sinta, não lute contra isso, não questione, apenas receba. Deus está aí. E Ele não está só visitando, Ele está habitando. Ele está renovando a sua casa interior. Você não vai desmoronar, você não vai afundar, você não vai enlouquecer, você vai florescer. Você ainda vai contar esse momento como o ponto de virada da sua vida. E tudo começou com um vídeo, com uma palavra, com um toque de Deus no meio da sua noite. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Mas por agora, apenas continue aqui. Porque Deus ainda está falando, ainda está curando, ainda está te fortalecendo e o melhor, ainda está por vir, porque Deus é especialista em reescrever histórias. Ele não vê suas falhas como um ponto final, mas como vírgulas, pausas para que o milagre aconteça. Ele não mede sua trajetória pelos erros, mas pelo propósito eterno que colocou dentro de você. E esse propósito é maior do que você imagina. Ele pulsa em suas veias, ele queima no seu coração. Ele chama você para uma vida que transcende a lógica humana. Você foi chamado para viver de um jeito diferente, para ser luz onde há trevas, para levar esperança onde existe desespero. E isso não é um convite pequeno. É um chamado para guerreiros do céu, para profetas da nova geração, para líderes que mudam o mundo com palavras e ações. Mas antes dessa grande missão, vem o preparo. Vem o silêncio da madrugada, onde só o seu coração e Deus conversam. Vem a provação que purifica, a luta que fortalece, a espera que ensina paciência. E é aí que muitos desistem, porque o tempo de Deus parece lento demais para a nossa pressa. Mas entenda uma coisa, Deus trabalha com a eternidade e o tempo dele é perfeito. Aos que esperam no Senhor, renovam-se as forças. Isaías 40, 31. E você está sendo renovado agora mesmo. Mesmo que não perceba, mesmo que não sinta, porque a fé, meu amigo, é mais do que sentimento, é escolha, é decisão, é entrega. E você está fazendo essa escolha agora, continuar mesmo cansado, permanecer, mesmo ferido, crer, mesmo quando
Tudo parece ruir, e é por isso que essa palavra é para você. Para reacender sua esperança, para fortalecer sua fé, para lembrar que você não está só. Não se engane, o inimigo quer te ver parado, desanimado, desacreditado, mas ele não sabe com quem está lidando. Ele não sabe que o Deus do impossível está com você. Que o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive dentro de você. Essa é a verdade mais poderosa que você pode carregar. Enquanto muitos se desesperam, você pode descansar. Enquanto muitos choram, você pode sorrir. Enquanto muitos temem, você pode confiar. Confiança que nasce não da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Confiança que transforma montanhas em caminhos. Confiança que faz o impossível se tornar realidade. E não pense que você precisa ser perfeito para isso. Deus usa vasos quebrados para derramar a sua glória. Deus levanta os fracos para mostrar a sua força. Olhe para a Bíblia e veja quantas vezes Deus escolheu pessoas comuns. Abraão, que duvidou e riu do impossível, mas foi chamado pai da fé. Moisés, que se sentiu incapaz, mas conduziu um povo inteiro. Maria, uma jovem simples, que carregou o Salvador no ventre. Você também é chamado assim como eles. Com as suas fraquezas e suas forças, com seus medos e seus sonhos, não permita que a voz do mundo apague o chamado que Deus colocou no seu coração. Não permita que o desânimo te faça esquecer do quanto você é amado. Não permita que o silêncio externo cubra a voz interna do Espírito Santo. Se está difícil, entregue. Se está pesado, descanse. Se está confuso, ore. A oração não precisa de palavras bonitas. Pode ser um suspiro, um grito, um silêncio profundo. O importante é você se conectar com aquele que te conhece melhor do que você mesmo. E quando você faz isso, algo muda. Você não sai igual do momento da oração. Você sai mais leve, mais forte, mais em paz, porque Deus responde. Ele nunca deixa quem busca a sua face sem resposta. Ele nunca abandona quem clama por sua misericórdia. Então, enquanto você assiste a este vídeo, permita que essas palavras penetrem no seu coração. Deixe que elas falem mais alto do que suas dúvidas, medos e preocupações. Permita que Deus renove a esperança dentro de você. Não se apresse, não force, apenas receba. A presença dele é suficiente para mudar tudo. É suficiente para restaurar o que foi quebrado. É suficiente para abrir portas onde parecia não haver saída. E lembre-se, a jornada não é solitária. Você está cercado por um exército invisível de anjos. Você tem o próprio Deus caminhando ao seu lado. Por isso, mesmo que a noite pareça longa, mesmo que o peso seja grande, mesmo que a incerteza pareça esmagadora, mantenha-se firme, pois o amanhecer está chegando, e com ele a renovação. Continue firme, continue acreditando, continue esperando, porque Deus quer falar com você esta noite. E Ele não se cansa de sussurrar amor, cura e esperança no seu coração. Nesse silêncio onde só você e Deus existem, algo poderoso acontece. Seu coração começa a reconhecer a voz do Pai, aquela que sussurra: eu estou contigo, não temas. Mesmo que o mundo pareça ruir, essa palavra é um ancoradouro firme para a sua alma. Não é sobre circunstâncias mudarem imediatamente, mas sobre sua alma encontrar paz em meio à tempestade. É sobre permitir que Deus renove sua força, te levante, te transforme. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está operando, de forma invisível, mas real. Agora, respire fundo e entregue tudo aquilo que pesa. Deixe que a esperança brote no seu íntimo, porque Deus quer falar com você esta noite. E essa conversa pode mudar tudo. Continue aqui. Continue ouvindo, pois o melhor ainda está por vir. Você talvez não consiga enxergar agora, mas Deus está preparando algo grandioso, algo que vai ultrapassar
todas as suas expectativas e transformar sua história de um jeito que só Ele sabe fazer. Às vezes, a espera parece interminável, o silêncio parece esmagador e a alma se pergunta: será que Ele ainda está ouvindo? Será que minha hora vai chegar? Mas saiba, lá no fundo, que essa espera não é em vão. Cada lágrima, cada oração, cada batalha que você enfrenta está sendo usada para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para algo muito maior. Lembra da história de José? Vendendo como escravo, injustiçado, preso sem culpa. Mas ele não perdeu a fé. Ele não desistiu de acreditar no propósito que Deus tinha para a vida dele. E no tempo certo, o que parecia um castigo virou bênção. Ele se tornou governador do Egito, salvando nações da fome. E tudo começou com a confiança silenciosa, mesmo no meio da adversidade. Você também está nesse caminho. Não importa o quão difícil seja agora, não importa quantas portas tenham se fechado, Deus está abrindo portas que você ainda nem consegue imaginar. Ele está quebrando as correntes da sua prisão interior, liberando seu potencial, iluminando sua mente para novos sonhos. Mas é preciso paciência, é preciso permanecer firme, mesmo quando tudo parece confuso. É preciso fé, que não vê, mas crê, andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Esse é o convite que Deus faz para você hoje. Um convite para confiar, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Um convite para descansar no cuidado do Pai, que nunca falha, que nunca abandona. Você não está sozinho. Nessa caminhada, milhares de pessoas, mesmo que distantes, estão buscando essa mesma presença, essa mesma paz que você anseia. E juntos, mesmo separados fisicamente, estamos conectados por essa esperança que transcende qualquer distância. Permita-se sentir essa união. Permita que a força do Espírito Santo te envolva. Permita que Ele fale com você de um jeito que nenhuma palavra humana pode expressar. Você é amado profundamente. Você é precioso para Deus e Ele tem um plano único para a sua vida, um plano cheio de esperança e futuro. Não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha feito, o amor de Deus nunca falha. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Essa promessa é para você. Ela é real, ela é viva, ela é transformadora. E é por isso que, mesmo que a sua mente queira desistir, seu coração pode se firmar. Porque a fé não depende do que vemos, mas do que acreditamos. Ser verdade, Deus está trabalhando. Ele está te moldando, te fortalecendo, te preparando para grandes coisas. E o que Ele está fazendo em você agora é muito mais profundo do que você imagina. É uma renovação da sua alma, uma restauração da sua esperança. Uma transformação que só o amor divino pode realizar. Então não desista, não desanime, não permita que as dúvidas tomem conta. Você foi criado para vencer, você foi chamado para brilhar, você foi escolhido para impactar o mundo ao seu redor. Por isso, continue firme, continue em oração, continue buscando a presença de Deus. Permaneça no lugar onde sua alma encontra paz, onde seu espírito encontra forças. E, mesmo quando a noite parecer escura demais, lembre-se, a luz de Deus nunca se apaga. Ela brilha forte dentro de você. Deixe essa luz crescer, deixe essa luz transformar, deixe essa luz iluminar seu caminho, porque Deus quer falar com você esta noite. Ele quer acalmar seu coração, fortalecer sua fé, renovar sua esperança. Ele está aqui, agora, falando com você através dessas palavras, através do silêncio, através do Espírito Santo. Então fique, permaneça, ouça.
pois essa noite pode ser o início de uma nova história. Uma história escrita por Deus, com amor, com poder e com propósito. E essa história é sua. E em cada capítulo que Deus escreve, há um propósito maior do que você pode compreender agora. Mesmo quando as palavras falham e o desânimo parece querer dominar, há uma voz dentro de você, o Espírito Santo, que insiste em te lembrar: eu estou contigo. Não ignore esse sussurro, não o afaste com dúvidas ou preocupações. Essa é a voz que pode te guiar para além das tempestades, para além das feridas, para além das noites sem sono. Você já parou para pensar quantas batalhas invisíveis você já venceu? Quantas vezes seu coração quase desistiu, mas algo dentro de você resistiu? Esse algo é Deus operando na sua vida, mesmo quando você não percebe. O apóstolo Paulo passou por prisões, naufrágios, perseguições, e mesmo assim dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa força que ele tinha não vinha das circunstâncias, mas do Deus vivo que estava com ele. Você pode ter dúvidas, pode ter medo, mas dentro de você existe essa mesma força, essa mesma esperança. E essa força não é apenas para sobreviver, é para viver com abundância, para viver com alegria, paz e propósito. Talvez a sua vida hoje esteja marcada por feridas profundas, por traumas que ninguém vê, mas Deus vê. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada noite em claro, cada medo guardado no silêncio. E Ele não apenas vê, Ele quer curar, Ele quer restaurar. Ele quer libertar. Não há ferida que o amor de Deus não possa alcançar. Não há escuridão que a luz dele não possa dissipar. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147:3. Essa promessa é para você. Mesmo que pareça distante, mesmo que pareça impossível, Deus é especialista. Em milagres, Ele transforma desespero em esperança, dor em alegria, fracasso em vitória. E Ele está fazendo isso por você agora mesmo, neste momento. Enquanto você lê ou escuta essas palavras, não deixe o desânimo roubar o que Deus está preparando. Não deixe o medo te paralisar. Você não está sozinho, Deus está contigo. E Ele está te chamando para uma vida nova. Você pode não ver ainda, pode não sentir, mas a transformação já começou. E a fé é essa certeza, mesmo no invisível, no intangível. É crer sem ver, é esperar sem desistir, porque Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas. Ele nunca abandona os seus filhos. E se hoje você sente o peso da solidão, do abandono, da dor, lembre-se, Deus nunca esteve longe. Ele está mais perto do que você imagina. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Esse é o Deus que te ama, que te entende, que caminha contigo nas horas difíceis. Ele não te deixou à mercê do mundo, nem das circunstâncias. Ele te escolheu para algo grande. Ele tem planos de paz, de esperança e de um futuro brilhante. Não permita que as vozes negativas te calem. Não permita que o medo dite suas decisões. Você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina, mais preparado do que acredita. Permaneça firme, continue orando, continue buscando a presença de Deus e mesmo quando parecer que tudo está perdido, lembre-se, a noite pode durar até o amanhecer, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. O amanhecer da sua vida está chegando. Ele está mais perto do que você pensa. Por isso, abra seu coração para receber a paz que só Deus pode dar. Deixe Ele renovar suas forças, restaurar seus sonhos e reacender a esperança. Você foi criado para vencer. Você foi feito para brilhar. Você foi chamado para ser luz. E essa luz não pode ser apagada por nada nem ninguém. Deus quer falar com você esta noite.
E Ele vai continuar falando até que seu coração esteja em paz. Então fique, permaneça, ouça, porque o que Deus está preparando para você é maior do que qualquer dificuldade. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que transforma vidas. Ele é o Deus que ama você incondicionalmente. E essa verdade nunca mudará. Mesmo quando as sombras da dúvida tentam invadir seu pensamento, mesmo quando o medo tenta calar sua alma, há uma força invisível te segurando. Essa força é o amor inabalável de Deus, que nunca te abandona, mesmo nos momentos em que você sente que tudo está perdido. Você já percebeu que muitas vezes o caminho mais difícil é também o que mais nos transforma? As dificuldades não. São castigos, mas oportunidades para crescermos em fé e caráter. Elas nos forçam a olhar para além do imediato, para além do visível, e confiar naquilo que o coração ainda não compreende, assim como Jó, que perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. Você também pode se manter firme, sabendo que Deus está no controle. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa é a esperança que pode transformar a tristeza em alegria, o medo em coragem, a dúvida em confiança. E não importa o que você tenha feito, o quão longe tenha se afastado, ou o quão quebrado esteja. O amor de Deus é maior que qualquer erro, maior que qualquer falha. Ele estende a mão para te levantar, para te restaurar, para te chamar de filho ou filha amado. Permita que essa realidade penetre no seu coração. Deixe Deus te tocar profundamente, curar suas feridas e renovar sua esperança. Não tenha pressa. A cura verdadeira leva tempo, mas ela acontece, e enquanto isso, você pode descansar na certeza de que Deus está trabalhando em silêncio, preparando algo lindo e grandioso para você. Ele está alinhando circunstâncias, abrindo portas, trazendo pessoas certas na hora certa. Você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas, assim como você, estão buscando essa mesma paz e essa mesma presença divina. E juntos, mesmo que separados, estamos conectados pela fé, pela esperança e pelo amor de Deus. Então, continue aqui, continue buscando, continue orando, porque a voz de Deus está falando para você esta noite e ela traz uma mensagem clara. Eu te amo, eu te vejo, eu estou contigo. E com essa certeza, nenhuma tempestade poderá te derrubar, nenhuma dificuldade poderá te vencer, nenhum medo poderá te dominar. Você foi criado para vencer. Você foi chamado para viver em vitória. Você foi escolhido para ser luz no mundo. Por isso, permaneça firme. Aguarde o mover de Deus. Confie no seu tempo perfeito e nunca se esqueça. Deus quer falar com você. Esta noite, Ele quer renovar seu coração. Ele quer te encher de paz. E essa paz que Deus oferece não é como a paz que o mundo oferece, passageira e frágil. É uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração e a sua mente, mesmo nas tempestades mais intensas. É a paz que só pode vir do Espírito Santo. Aquela calma profunda que te segura firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Você já sentiu essa paz? Às vezes, no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e os pensamentos começam a correr, é nesse momento que Deus fala mais alto. É aí que Ele sussurra para sua alma cansada. Descansa, filho, eu estou no controle. E mesmo que as lutas continuem, mesmo que os desafios pareçam maiores que você, essa paz será seu escudo e sua fortaleza. Porque quando Deus fala, Ele não apenas diz palavras, Ele muda realidades, Ele transforma corações, Ele restaura vidas, Ele cria novas oportunidades. Lembre-se das promessas que estão na palavra de Deus, que jamais falham. Eis que faço uma coisa nova, agora vai sair à luz. Porventura não a percebeis?
Isaías 43:19. Deus está fazendo algo novo na sua vida, algo que você talvez ainda não possa ver, mas que está acontecendo. Não permita que o medo do desconhecido te paralise. Não deixe que a ansiedade do amanhã roube a alegria do hoje. Deus está no controle e Ele te conduzirá por caminhos de justiça, paz e vitória. E mesmo quando parecer que as portas estão fechadas, lembre-se, Deus é especialista em abrir portas que ninguém pode fechar. Ele é o Deus dos milagres, dos impossíveis, dos que confiam nele sem olhar para trás. Você é parte desse plano divino. Sua história não termina nas dificuldades. Ela continua, cresce, floresce. Você foi criado para ser um testemunho vivo do poder de Deus, para mostrar que mesmo em meio à dor, a esperança pode florescer. Para provar que o amor divino cura, restaura e transforma. Por isso, nesta noite, permita que essa mensagem toque profundamente seu coração. Deixe que o Espírito Santo te envolva, te fortaleça, te guie. Não importa o que tenha acontecido hoje, ontem ou no passado. Hoje é um novo dia para receber a graça de Deus. Hoje é uma nova chance para recomeçar, para se levantar, para caminhar na direção dos seus sonhos. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele está segurando sua mão, te guiando passo a passo. Confie nele com todo o seu coração. Entregue a ele suas preocupações, suas dores, seus medos. Deixe que ele seja seu refúgio e fortaleza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Essa é a chave para uma vida de paz e vitória. Você pode não entender tudo agora, pode não ver o caminho completo, mas acredite, Deus está orquestrando cada detalhe. Ele está preparando algo lindo, algo que vai impactar não só sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. Seja luz onde há escuridão, seja esperança onde há desespero, seja a voz que encoraja, o abraço que conforta, a mão que ajuda. E enquanto você segue firme nessa caminhada, lembre-se, Deus quer falar com você esta noite. Ele quer te renovar, te encher de força, de paz e de amor. Permaneça atento a essa voz suave que fala no silêncio do seu coração. Ela é a voz do Pai que nunca desiste de você. Continue firme, continue buscando, continue confiando. Porque grandes coisas estão por vir. E essa jornada, por mais difícil que seja, vai te levar a um destino extraordinário. Quando pensamos na vida, é fácil focar apenas nas dificuldades, nas dores, nos momentos em que tudo parece desmoronar. Mas há uma verdade que nunca muda. Deus está sempre presente, trabalhando em meio ao caos, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ele é aquele que acalma a tempestade no mar da sua alma. Ele é aquele que levanta o caído, que cura o quebrantado, que fortalece o fraco. E Ele deseja profundamente que você tenha uma vida plena, uma vida de paz verdadeira, não apenas uma pausa temporária. Por isso, permita que essa mensagem entre no seu coração como uma brisa suave, trazendo esperança e renovação. Não importa quantas vezes você tenha falhado, quantos erros tenha cometido, o amor de Deus é maior do que tudo isso. Ele não te condena, Ele te chama para um recomeço, para uma nova caminhada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa é a promessa que transforma vidas. O perdão divino não apenas limpa, mas também liberta, abre portas e derruba muralhas. Imagine agora um lugar dentro do seu coração onde as feridas começam a cicatrizar, onde o medo se transforma em coragem, onde a dúvida dá lugar à fé. Esse lugar existe. É o espaço que Deus quer ocupar na sua vida. Não se deixe vencer pelo desânimo. Não permita que o passado dite seu futuro.
Você tem uma nova chance a cada amanhecer, uma chance de se levantar, de lutar, de ser feliz. E sabe o que é mais lindo? Que essa força vem do alto. Não é uma força humana, limitada, que falha. É a força do Espírito Santo, que renova, que dá poder, que capacita. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Esse poder está disponível para você agora mesmo. Basta abrir seu coração, entregar-se, confiar, e mesmo nas noites mais difíceis, quando o silêncio parece pesado e a solidão aperta, lembre-se, Deus está aí. Ele é o amigo fiel que nunca te abandona, o conselheiro sábio que nunca erra, o pai amoroso que nunca te deixa só. Permita que ele te envolva com seu amor. Deixe que ele seja o descanso para a sua alma cansada. Não importa o tamanho da sua luta, a mão de Deus é maior. Não importa a profundidade da sua dor, o abraço de Deus é mais forte. Não importa o quão escura a noite pareça, a luz de Deus é mais brilhante. Você foi criado para brilhar, você foi chamado para vencer, você foi escolhido para ser instrumento de paz, esperança e amor. E essa missão começa dentro do seu próprio coração. Começa quando você permite que Deus fale com você, quando você para ouvir, quando você abre espaço para Ele agir. Você pode estar se perguntando, como eu posso sentir essa presença? Como eu posso ter certeza de que Deus está comigo? A resposta é simples, mas poderosa, pela fé. Não pela vista, não pelas circunstâncias, mas pela certeza interior de que Ele é real e está te amando agora. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Segure firme essa verdade. Ela é a âncora para a sua alma, a luz no seu caminho, a força no seu caminhar. E mesmo quando o desânimo tentar chegar, quando a tristeza tentar dominar, quando a dúvida insistir em ficar, lembre-se dessa fé. Ela é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer desafio. Deus quer renovar essa fé em você. Ele quer fazer nascer em seu coração uma esperança viva, forte e inabalável. Por isso, não se afaste, não se feche. Permaneça aberto para essa transformação. Deus quer falar com você esta noite. Ele quer te acalmar, te confortar, te dar uma palavra de vida. E essa palavra pode ser o que você precisa para dar o próximo passo, para continuar a caminhada, para vencer a batalha. Então, respire fundo, entregue seu coração e permita que o Espírito Santo faça a obra dele em você. Permita que ele te guie para um lugar de paz, alegria e vitória. Porque a jornada é longa, mas o prêmio é eterno. E a presença de Deus é o maior tesouro que você pode ter. Continue ouvindo. Continue acreditando. Continue esperando, pois Deus está com você agora e sempre. E agora, ao chegar neste momento, quero que você pare por um instante e reflita no quanto é amado. No quanto o Criador do Universo está olhando para você com olhos de ternura e cuidado, disposto a caminhar ao seu lado em qualquer circunstância. Não importa o que você tenha vivido, não importa as batalhas enfrentadas. Deus quer te envolver com o seu amor, renovar suas forças e trazer paz para seu coração. Bíblia nos lembra que não estamos sozinhos nesta caminhada, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essa promessa é para você. Um futuro cheio de esperança, mesmo que hoje pareça difícil acreditar. Você pode estar cansado, desanimado, talvez até perdido. Mas saiba que essa noite pode ser o início de uma transformação. Um momento onde você decide entregar suas preocupações nas mãos de Deus e confiar que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando não vê sinais. Não desista agora. Continue firme, continue orando, continue crendo, pois Deus quer falar
com você, quer renovar sua alma, quer te dar descanso verdadeiro. E lembre-se, a paz que Ele oferece é eterna, ela permanece mesmo depois que as lutas passam. Ela é a âncora que mantém seu coração firme em meio às tempestades. Permita que essa paz inunde sua vida. Abra seu coração para o amor de Deus. Confie no tempo dele e nos planos grandiosos que ele tem para você. Que esta noite seja um marco na sua história, um momento de encontro com o Deus que nunca falha, que nunca abandona, que sempre ama. Você é precioso para ele. Você é valioso e a caminhada só está começando. Deus está contigo, agora e para sempre.